Existem doenças pouco comentadas ou desconhecidas da população. Em alguns casos, pode ser o motivo pelo qual a doença se agrava, uma vez que não foi tratada em tempo hábil. Neste vídeo, trataremos de púrpura. Falaremos sobre revisão abrangente, sobre suas causas, tipos, gravidade e abordagens de tratamento. Informação faz toda a diferença. Por isto pedimos sempre o seu compartilhamento. Outras pessoas precisam saber. A púrpura, em geral, não é uma doença grave, mas algumas formas podem ser sérias e exigir tratamento médico imediato. A gravidade depende do tipo de púrpura e da causa subjacente. Púrpura trombocitopênica idiopática é uma doença autoimune caracterizada pela baixa contagem de plaquetas, levando a sangramentos e hematomas. Em muitos casos, é leve e controlada com tratamento, mas pode ser grave e até fatal em alguns pacientes. O tratamento pode envolver corticosteroides e imunoglobulinas e, em casos graves, remoção do baço ou transfusão de plaquetas. A PTI não se transforma em leucemia. Púrpura trombocitopênica trombótica é uma condição rara e grave, onde coágulos sanguíneos se formam em pequenos vasos, bloqueando o fluxo de sangue para órgãos vitais. A PTT não tratada pode ser fatal, mas o tratamento precoce, incluindo plasmaférese e medicamentos, pode ser eficaz. Púrpura de Noche-SH Lane é uma forma comum de púrpura em crianças, geralmente benigna e autolimitada, com sintomas como manchas roxas na pele, dores nas articulações e desconforto abdominal. Em geral não é grave, mas pode causar sangramento gastrointestinal ou renal em alguns casos. Existem outros tipos de púrpura, como a púrpura senil e a púrpura medicamentosa. A gravidade varia dependendo do tipo e da causa subjacente. Ou seja, a púrpura pode variar de leve a grave, sendo importante identificar o tipo e a causa para determinar a gravidade e o tratamento adequado. Seja atento, em caso de qualquer suspeita, por mais irrelevante que seja, procure um médico. Não espere pelo acontecimento. Precaução, evite o acontecimento. Púrpura é um termo clínico que descreve uma condição caracterizada por manchas roxas ou vermelhas na pele, resultantes de sangramentos subcutâneos. Essas manchas, conhecidas como petequias ou equimoses, variam em tamanho e podem indicar uma variedade de condições médicas, desde causas benignas até doenças potencialmente graves. Apesar de, em geral, a púrpura ser considerada uma condição de baixa gravidade, certas formas podem representar emergências médicas que requerem intervenção imediata. Este artigo visa fornecer uma análise aprofundada sobre a púrpura, abordando suas causas, tipos, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e prognóstico, com base em estudos acadêmicos e pesquisas científicas recentes. Como é definida a púrpura? A púrpura é definida como uma coleção de manchas planas, não elevadas, com coloração que varia do vermelho ao roxo, resultantes de extravasamento de sangue para a pele ou mucosas. A classificação clínica da púrpura pode ser feita com base na sua etiologia, na sua apresentação clínica e na sua duração. Púrpura de curto prazo, manchas que aparecem de forma súbita e podem durar dias a semanas. Púrpura crônica, manchas persistentes por meses ou anos. Púrpura hemorrágica, associada a sangramento ativo, podendo envolver órgãos internos. Além disso, a púrpura pode ser subdividida em diferentes tipos, de acordo com a sua causa. Púrpura por vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos. Púrpura trombocitopênica, associada a baixa contagem de plaquetas. Púrpura por deficiência de fatores de coagulação, como na hemofilia. Púrpura por fragilidade capilar, devido ao envelhecimento ou uso de certos medicamentos. Púrpura por infecções, como meningococemia ou septicemia. Causas e mecanismos. As causas da púrpura são diversas e podem envolver alterações na coagulação sanguínea, fragilidade vascular ou processos inflamatórios. Detalhamos as principais causas, com base em evidências científicas. Púrpura por trombocitopenia. A trombocitopenia, ou baixa contagem de plaquetas, é uma das causas mais comuns de púrpura. Plaquetas são essenciais para a coagulação sanguínea. Sua deficiência leva a sangramentos espontâneos ou a pós-trauma mínimo. A púrpura trombocitopênica pode ser idiopática ou secundária a outras condições, como infecções virais, medicamentos ou doenças autoimunes. Púrpura por vasculite são inflamações dos vasos sanguíneos que podem comprometer a integridade da parede vascular, levando ao extravasamento de sangue. A púrpura de Noche-SH Lane, por exemplo, é uma vasculite de pequenos vasos que afeta principalmente crianças. Associada a depósitos de imunoglobulina, existe uma relação muito próxima
e clinicamente significativa entre a nefrite por IgA e a púrpura de Enoch-ESH-Anelen. De fato, a PHS é hoje em dia frequentemente referida como vasculite por IgA, especialmente na literatura científica e médica mais recente. A conexão fundamental entre as duas condições reside na patologia subjacente. Ambas envolvem depósitos de imunoglobulina nos vasos sanguíneos. Patologia comum, tanto na NIGA quanto na PHSA. Há uma normalidade no processamento ou na produção da IgA, levando à formação de complexos imunes que se depositam em diferentes partes do corpo. Nos rins, esses depósitos ocorrem especificamente no mesanjo dos glomérulos, causando inflamação e danos. A histopatologia da nefrite na PHS é idêntica à da nefropatia por IgA primária. Isso significa que, ao examinar uma biópsia renal de um paciente com envolvimento renal por PHS, o padrão de lesão e os depósitos de IgA são APH. Essa é uma vasculite sistêmica, o que significa que causa inflamação dos pequenos vasos sanguíneos em várias partes do corpo. As manifestações clássicas da PHS incluem manchas elevadas e avermelhadas ou arroxeadas na pele, geralmente nas pernas e nádegas. Esta é a manifestação mais comum e o critério obrigatório para o diagnóstico. Artralgia, artrite, dor e inchaço nas articulações. Dor abdominal, náuseas, vômitos e às vezes sangramento gastrointestinal. Envolvimento renal. Esta é a complicação mais séria da PHS e é clinicamente indistinguível da nefrite por IgA. O envolvimento renal na PHS pode variar de casos leves a muito graves. Frequência. O acometimento renal ocorre em uma proporção significativa dos pacientes com PHS, variando de 20% a 55% das crianças e podendo ser ainda mais frequente em adultos. Manifestações renais. As manifestações renais podem incluir hematúria microscópica, presença de sangue na urina, visível apenas ao microscópio, sendo a manifestação mais comum. Proteinúria. Perda de proteína na urina, que pode variar de leve a grave. Hipertensão arterial. Em casos mais graves, pode evoluir para glomerulonefrite rapidamente progressiva e, consequentemente, para insuficiência renal aguda ou doença renal crônica. Em resumo, a nefrite por IgA e o envolvimento renal na púrpura de Enoch-ESH-Anelen são manifestações do mesmo processo imunológico subjacente, caracterizado pelos depósitos de IgA nos glomérulos renais. Ambas as condições podem levar à doença renal crônica e o monitoramento cuidadoso da função renal é essencial em todos os pacientes afetados. Agradecemos com carinho sua reciprocidade ao inscrever-se, dar like e ativar o sino das notificações. Lembre de compartilhar.